Olá pessoal, nesse vídeo eu vou terminar o assunto do imperialismo, neocolonialismo, explicando sobre o que aconteceu na Ásia durante esse período. Então, a gente já viu o que foi imperialismo, a gente já viu o que aconteceu na África e agora a gente vai ver o que aconteceu na Ásia. Então, vamos lá. Só lembrando rapidinho, imperialismo ou neocolonialismo acontece no século XIX, quando Inglaterra e França conquistam a África e a Ásia atrás de matéria-prima e mercado consumidor para as indústrias que surgiram na segunda fase da Revolução Industrial, e eles justificam isso através do darwinismo social, ou seja, o branco é superior a todos os outros povos e tem que ensinar civilização para esses povos. Tá? No vídeo anterior eu falei para vocês sobre a partilha da África, né, que acontece depois da Conferência de Berlim, 1895, na qual dois países saem como os grandes vencedores, né, que são a Inglaterra e a França, que conquistam a maior parte dos territórios. Né? A Inglaterra conquista aqui o Egito, onde é que faz o Canal de Suez, a África, onde é que você tem o apartheid. Você tem a Bélgica, né, que comete absurdos de violência aqui no Congo belga, e dois países que têm menos territórios, que são Itália e Alemanha, porque eles conquistam menos terras, porque eles chegam atrasados nesse processo, porque eles estavam no seu processo de unificação durante o século XIX. Na Ásia, a gente tem a conquista dos dois países mais populosos, né, do mundo hoje, que são a Índia e a China. Né? A Índia ela era formada por uma série de reinos diferentes, né, que eram governados pelos seus marajás. E a Inglaterra vai aproveitar a sua superioridade militar, né, pelo fato de eles terem armas melhores, uma organização de um exército profissional muito superior ao exército que os indianos tinham naquele tempo, e ela vai conquistar, colonizar a Inglaterra, a Índia pouco a pouco. E essa colonização ela vai se dar de maneira mais efetiva depois de uma revolta chamada de Revolta dos Cipaios. O que aconteceu? Os britânicos vão aumentando a sua presença na Índia, mas os costumes dos britânicos vão entrando em conflito com os costumes hindus. E uma das características que os hindus tinham é o fato deles venerarem alguns animais como animais sagrados, especialmente a vaca. Só que os britânicos, eles tinham nos seus cartuchos que eles utilizavam gordura animal. Eles usavam gordura de vaca, né, como um dos lubrificantes das armas que eles tinham, dos cartuchos que eles tinham. E isso vai provocar um conflito entre os britânicos e os hindus, né, os indianos, conhecido como a Revolta dos Cipaios. E depois dessa revolta dos cipaios, os britânicos vão subjugar os diversos reinos diferentes indianos, transformando a Índia numa colônia britânica. Tá? O que é necessário você saber aqui? O que é importante mesmo você saber aqui? A Índia, um reino de uma civilização muito antiga, que foi muito próspero e desenvolvido durante o período do imperialismo e neocolonialismo. Após a revolta dos cipaios, se transforma numa colônia britânica. E nós temos agora uma Índia colonial. O subcontinente asiático, o subcontinente indiano, agora é uma colônia da Inglaterra. Tá? Então, os indianos agora fazem parte do Império Britânico. Algo muito parecido com o que aconteceu na China. A China também era um império, uma civilização extremamente antiga e extremamente desenvolvida. Né? Tanto que a China tem aí história de grandes dinastias, de grandes impérios. Eles construíram coisas gigantescas como a Grande Muralha da China. E durante o período do imperialismo, os britânicos queriam colonizar a China, queriam comercializar com os chineses, mas nada do que os britânicos tinham para oferecer para os chineses interessava para os chineses. Né? Como é que os ingleses iam vender tecidos de algodão ou de lã para os chineses, sendo que os chineses tinham coisas de seda muito mais chiques, muito mais finas do que as coisas que os ingleses poderiam vender para eles. Mas tinha um produto que os ingleses produziam na Índia e no Afeganistão que começou a interessar os chineses. E isso era um subproduto de uma planta chamada de papoula. Aquela flor que tem lá em cima é chamada de papoula. E antes da papoula abrir, quando ela ainda está naquele bulbo, se você pega aquele bulbo e fura ele, ele vai sangrar uma resina que tem uma substância muito forte, né, que é um opiácido.
você pega essa resina e você transforma ela numa droga chamada de ópio. E esse ópio, né, ele era algo que os ingleses produziam e que eles queriam vender para os chineses. Isso daqui provocou, né, um grande consumo de ópio dentro da China, e a China começou a virar uma grande cracolândia, né, porque você tinha um consumo absurdo de ópio acontecendo dentro da China, como essas imagens que aparecem aqui, né, aquela foto lá em cima, ou essa pintura, essa gravura que a gente tem aqui atrás, mostrando o consumo de drogas, o consumo de ópio que os chineses tinham, se transformando num grande mercado consumidor das drogas que os ingleses vendiam. Só que o governo chinês, preocupado com essa cracolândia que estava crescendo dentro da China, ele resolve proibir a venda de ópio para os chineses. E aí os ingleses fazem uma das guerras mais absurdas de todos os tempos. Uma guerra contra a China pelo direito de vender drogas vender drogas para os chineses. E essa guerra é conhecida como a Guerra do Ópio. Quem vai vencer essa guerra são os britânicos. E quando a Inglaterra vence essa guerra, ela obriga a China a abrir o seu mercado para os países ocidentais. E não só a Inglaterra, mas outros países também vão começar a vender produtos para os chineses, o que vai provocar uma reação da sociedade tradicional chinesa, porque de repente a China começa a se ocidentalizar, ela começa a ter uma presença cada vez maior de países europeus, de homens brancos, de hábitos brancos. E num desses estranhamentos entre o mundo oriental e o ocidental, um embaixador alemão um comerciante alemão acaba sendo assassinado pelos chineses, o que provoca a chamada Revolta dos Boxers, quando uma sociedade secreta chinesa, chamada de Sociedade dos Punhos Fechados, resolve brigar contra a presença ocidental, contra essa ocidentalização da China, né, e mata um comerciante alemão. O governo alemão vai declarar guerra contra a China, os outros países europeus vão entrar junto nisso, e depois dessa revolta dos Boxers, a China vai se transformar no quintal do mundo. Ou seja, a China, outrora um império poderoso, gigantesco, agora vai se transformar numa China colonial, perdendo a sua liberdade, perdendo a sua independência e se transformando numa colônia britânica que tinha que se abrir para o mundo ocidental. Ou seja, o imperialismo vai conquistar os dois países mais populosos do mundo, a Índia e a China, duas das civilizações mais antigas e poderosas do mundo, caem diante da Inglaterra. E, resumindo aqui, durante o século XIX, Inglaterra e França conquistam África e Ásia, incluindo Índia e China, né, atrás de matéria-prima e mercado consumidor, e sempre se vendo como uma civilização mais desenvolvida, como o branco, aquele que tinha uma civilização mais desenvolvida, que precisava levar a civilização para esses povos atrasados. Então, isso é o que nós temos aí do imperialismo e do neocolonialismo. Certo, pessoal? É isso daí. Abraço.